Abra suas Bíblias aí em Romanos 8, 26, para falarmos sobre esse esquisito tema. Faça o que ninguém sabe fazer, mas faça. Não parece um paradoxo, né? Se ninguém sabe fazer, como é que eu vou fazer? Pois é para você fazer. Irmãos, olha que graça, pelo menos para mim, cheio de graça, cheio de simplicidade, é o versículo de Romanos 8, 26. A Bíblia diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, não sabemos como orar. Estou lendo a NVI, tá, Jéssica? Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Talvez agora fica fácil entender esse tema meu, né? Faça o que ninguém sabe fazer, mas faça. Queridos, essa questão, esse tema da oração, esse versículo para mim ele é cheio de graça, ele é cheio de livramento, mas ele também é um versículo que pode ser compreendido, desestimular pessoas a orarem. Não sei, então, mas é interessante, não é? Você poderia olhar para o contexto desse texto e dizer que o apóstolo Paulo estava falando sobre o assunto que segue ali, sobre aquele assunto, sobre a questão do sofrimento da natureza, sobre a questão das batalhas que nós temos que enfrentar aqui, da nossa expectativa sobre a segunda vinda de Cristo. A gente não sabe como tratar desse assunto, mas eu prefiro ficar só com a simplicidade do versículo, que é a minha realidade e a realidade de muitos aqui. Se pega muitas vezes não sabendo como orar, não sabendo como se dirigir a Deus, não sabendo como tratar desse assunto com Deus. E a gente, cada um de nós temos as nossas batalhas de oração. Mas você olha para um versículo desse que para mim é cheio de graça, cheio de libertação, para que eu me sinta aliviado por isso. Mas é interessante que, como o não saber, na avaliação de Paulo, não nos dá a direção para então não fazer, porque a Bíblia é cheia de estímulos para que oremos, para que oremos, para que oremos. O próprio apóstolo Paulo, ele várias vezes, inclusive é ele que passa o princípio em 1 Tessalonicenses 5,18, de nós orarmos sem cessar. Aí ele vem e fala aqui, mas traz uma revelação sobre o recurso que nós temos nesse campo de oração, que deve fazer com que nós glorifiquemos a Deus, porque eu não sei como fazê-lo, mas está em mim quem sabe, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? É impressionante isso. Por que para mim esse texto é cheio de graça? Por conta exatamente de nos lembrar, irmãos, de que quando eu fiz uma declaração de fé em Cristo Jesus, eu não verbalizei isso e ninguém verbaliza isso, mas é uma declaração, você dizendo assim, eu não consigo sozinho, eu preciso de viver essa vida com aquele que foi uma promessa concretizada do amor de Deus na minha vida, que é Jesus Cristo, e depois tudo que Ele deixou claro que ia fazer parte da minha vida, inclusive esse recurso do Espírito Santo. Então o que há na minha conversão? Uma declaração de que sozinho eu não consigo.
Aí Cristo, o próprio Cristo, nessa questão da oração, ele nos dá ordem específica com relação a isso. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Esse é o texto, hein? Olha só, Mateus 7, 7, queridos. A Bíblia diz assim, ó: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Esse é um estímulo, está falando sobre oração. E é impressionante que a gente não sabe como fazer isso, não é? Nós, muitas vezes nos pegamos assim, mas Jesus, parece que quando eu olho para esse texto aqui, ele vai mandando com que eu tome algumas atitudes para ficar prática a minha vida de oração. Primeiro, coloque diante de Deus a sua necessidade, peça. Peça. O buscar, para mim, é assim: o Senhor mande que nós tomemos algumas atitudes, não fiquemos numa posição passiva de apenas pedir, 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 pedir. Mas parece que o outro nível que eu vejo aqui, fala assim: busque, faça algo em cima disso que você está falando com Deus. Tome alguma atitude prática. Tome alguma atitude prática. Depois vem o terceiro nível, que é o bater, o insistir. E aqui, irmãos, é uma coisa muito entre você e Deus. O apóstolo Paulo, quando enfrentou o seu misterioso problema de espinho na carne, que você vai aparecer lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, ele diz que ele orou para Deus 3 vezes, mas isso não é uma norma. Encontramos testemunhos de pessoas que oraram sobre uma determinada situação por anos, porque a vida de oração, a prática da oração, está muito ligada ao estímulo que o Espírito Santo vai me dar. É pecado orar só uma vez, pastor, e não pedir mais para Deus? Não, não é. Isso é entre você e Deus. Ninguém pode interferir nisso, irmãos. Como é que é a sua maneira de pedir? Peça, busque e bata. O bater está ligado exatamente à insistência que você vai tomar a decisão de, seja qualquer que for as consequências, eu vou insistir na minha fidelidade, no primeiro passo que eu dei, que foi de pedir, depois tomei algumas atitudes, e agora eu estou aqui insistindo, estou batendo, porque há uma promessa com relação a esses 3 níveis de oração. Olhe por favor para o versículo de número 8, pois todo o que pede, recebe. Está aqui uma fé que você precisa carregar, mediante aos princípios da palavra de Deus. Mas como assim? Eu pedi, mas não recebi. Você pode não ter recebido o que você pediu, mas você recebeu o que você precisava. Você recebeu o que você precisava, ainda que a tua carne não registre isso, mas fique com o que está escrito e não com o que você está sentindo. Segunda parte, pois quem pede recebe, o que busca encontra. Haverá sempre em Deus, quando você está disposto a tomar alguma atitude que não venha ser contrária aos desígnios do Senhor na sua vida, é sempre dado uma direção, e você sabe disso, você já teve experiências nessa área. Quando nós vamos
para a convicção do que o que está escrito é que eu devo viver, é diferente do que o que eu estou sentindo. Então a Bíblia diz: pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Eu preciso começar então com aquela humilhação, que é saber que eu não sei fazer isso, mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E aí eu vou fazer dentro da inspiração que o Espírito Santo vai me dar para os meus momentos. Cuidado, irmãos, com os modelos, cuidado com as orações escritas, cuidado com as coisas decoradas. Vá conversar com Deus e não tente impressioná-lo, rasgue o teu coração. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. O próprio apóstolo Paulo, que diz aqui em Romanos 8, 26, de que nós não sabemos orar. O próprio apóstolo Paulo, por várias vezes, vou dar um exemplo para vocês, Efésios capítulo 6, abra a tua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, olhe comigo para o versículo de número 19, Paulo diz assim, pedindo para os crentes ali de Éfeso: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Vocês percebem de que você não sabe fazer, mas você tem que fazer? Tem algumas orações que fazem parte do nosso compromisso de oração mesmo. O apóstolo Paulo faz um pedido aqui por ele, para que quando ele for transmitir o Evangelho, que o Senhor lhe dê a graça que ele precisa. E olha que foi o mesmo indivíduo que disse que nós não sabíamos orar. Irmãos, que bom que o apóstolo Paulo não diz que tem alguém que sabe, para que nós tenhamos toda a liberdade de eu buscar o meu jeito, baseado na palavra de Deus, tomar posse do que está escrito, e não muitas vezes do que eu estou vendo ou do que estou sentindo. É nesse sentido que eu afirmo categoricamente que Deus ouve todas as nossas orações. Eu afirmo categoricamente que Deus atende a todas as nossas orações. Agora, dentro do princípio que o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 4, capítulo 5, de que é conforme a vontade dEle. Por isso, é que eu quero gerar fé no teu coração, para você fazer do seu jeito, mas não deixar de fazer, que é ter a sua vida de oração, ter a sua vida de busca. Os modelos que eu falo, é algumas coisas assim, por exemplo, eu não consigo orar deitado, o irmão fala, né? O outro consegue. Eu não consigo orar debaixo do chuveiro, sem problema nenhum, tem gente que consegue. Eu não consigo orar dirigindo, porque eu tenho que fechar o olho. Pelo amor de Deus, não feche o olho dirigindo, irmãos. Mas o certo é você buscar aquilo que vai trazer para você a vivência desse princípio. Não saber, mas você vai fazer. O próprio Cristo,
Em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele conta uma parábola, e ele deixa bem claro assim, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. Eu aprendi um princípio para mim. Como é possível orar sem cessar? Só é possível orar sem cessar se você libertar de todos os modelos que se tem de oração no mundo religioso. Orar sem cessar é ter a consciência de que você precisa de Deus para todas as coisas da sua vida, e essa consciência faz você vivenciar uma realidade que a tua carne muitas vezes não percebe, que é a intercessão do Espírito Santo por você, ainda que você não perceba isso. Você sabia que você ora sem cessar? Mas isso é uma realidade do mundo espiritual, de quem crê em Cristo Jesus. Há uma intercessão, irmãos, misteriosa, inexprimível também. Não dá, nem tente dizer como é que é essa língua que o Espírito intercede por nós. E é impressionante, irmãos, um detalhe de Romanos 8, 26, que não é língua, é um gemido inexprimível. Então nem adianta tentar. Se alguém chegar e falar, olha, eu vou falar para vocês como é que o Espírito Santo faz, esquece, porque ninguém consegue isso. Mas você precisa tomar posse da verdade. Sabe por quê? A maioria de nós estamos decepcionados com a nossa vida de oração. Até porque sempre por aqui passa a receita. Não, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que fazer isso mais. Eu quero que você olhe para uns textos libertadores como esse, e vá na tua força, na tua necessidade. Uma coisa eu sei, você que declara a sua fé em Cristo Jesus, você está sempre incomodado com este tema. Louvado seja Deus por isso, que é a questão da oração. E todas as vezes você fica constrangido quando um pregador aqui vem e te deixa se sentindo assim, um verme nesse campo da oração. Graças a Deus por isso. Mas hoje é dia de você falar assim, olha, vou fazer do meu jeito, eu só não vou deixar de fazer. Vou fazer primeiro. Jesus mandou. Essa história de chamar Jesus de Senhor me traz um compromisso. Ele mandou, eu tenho que fazer. E agora vem a coisa mais tremenda que tem sobre as ordens de Jesus. Todas as ordens dadas por Deus de Gênesis a Apocalipse na Bíblia é uma coisa que eu preciso para o meu bem-estar. Não existe nenhuma ordem de Deus num campo de um sacrifício em que seja impossível para você cumprir o mandamento de Deus de você amar a si mesmo. Quando Jesus manda, é porque eu preciso fazer isso. Não saber então, queridos, olhemos para o texto de novo, vai lá que esse texto para mim é muito gracioso. Romanos 8, 26. E aí nós vamos estar orando, sem saber orar. Que legal, né? Eu amo a Bíblia, irmãos, eu amo demais a palavra de Deus, por conta dessas graças que tem assim. Olhe de novo para Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aí vem o outro versículo, que é, olha como é entre você e Deus, ninguém pode intervir nisso, irmãos, olha que lindo. E aquele que sonda os corações,
conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos aplaudi-lo por isso, irmãos? Que lindo isso! Ele sonda os corações, é com Ele. Então vai na tua força. De vez em quando você é desafiado a pagar um micão, né, de fazer uma oração em voz alta para que todos ouçam. Meu Deus do céu, como é angustiante isso para alguns. Relaxa, é angustiante mesmo. Nem todo mundo assim tem uma facilidade de fazer uma oração de voz alta, porque quando nos é mandado fazer isso, eu já vou para o campo humano e fico já procurando palavras para fazer certo. E a Bíblia diz que ninguém sabe fazer, então vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Que bom, irmãos. Não duvide disso. Faça aquilo que ninguém sabe fazer, mas faça. Ele vai te ajudar a orar, a ter uma vida em que você vai ter experiências profundas com algo sobrenatural, que é alguém completando o incompleto que existe em você.